O tema, eu já o trouxe cá algumas vezes, mas enquanto não houver uma manifesta vontade política por parte de quem tem responsabilidades executivas em resolver, eu irei insistir, naturalmente, nos alertas para com esta problemática da pobreza. Ainda a semana passada houve uma discussão no Parlamento com a presença do Sr. Ministro responsável por estas áreas da Segurança Social, em que abordamos mais uma vez a problemática da pobreza no nosso país. E o que nós estamos a verificar é que, de facto, perante os apelos das associações, da própria Igreja Católica, que tem um contacto direto com as populações de casos graves de pobreza, perante os dados inequívocos e estatísticos do Instituto Nacional de Estatística que apontam para níveis alarmantes de pobreza, nós estamos a verificar que o Executivo, quem governa, de facto está a fazer orelhas mocas a esses apelos, quer das próprias individualidades da Igreja, quer e fechando os olhos aos relatórios do INE, que dão conta que, de facto, as desigualdades entre os ricos e os pobres estão a aumentar cada vez mais e que um quarto da população portuguesa está em risco de entrar na esfera de pobreza, que é, de facto, uma situação muito alarmante. Também dá conta de que antes se existiam duas crianças em 10 que estavam em situação de pobreza com as consequências nefastas para estas crianças, agora estamos com 3 crianças em 10 em situação de pobreza. Ora, nós estamos a verificar que, ao contrário daquilo que é expectável em sociedades que devem progredir, que devem avançar civilizacionalmente, nós estamos a regredir nestas áreas. E é importante todos nós, com responsabilidades políticas, irmos sensibilizando a classe política, nomeadamente que tem a responsabilidade de executar as políticas para combater estes flagelos sociais, alertar para que não haja este caminho de empobrecimento do país, dos portugueses, e que, de facto, o Estado, o Governo da República e as entidades regionais e locais, naturalmente, não estejam resignadas a esta situação de pobreza, que é uma verdadeira calamidade social, com todos os problemas de natureza civilizacional e humanos, como todos nós sabemos, e por isso mesmo não poderia deixar de voltar a falar deste assunto neste meu minuto inicial. Qual é a sua opinião relativamente a esta matéria? O salário mínimo devia ser aumentado já ou é preciso esperar para depois das eleições e para depois de negociações, eventualmente na concertação social? Porque há quem diga que esta é uma medida que o Governo pode tomá-la sem ter que passar por esse processo todo. Haja vontade política por parte do Governo em aumentar o salário mínimo. Por isso, é bom que o Governo tenha a preocupação de levar todos estes dossiês à concertação social, mas o que é facto é que já há muito tempo, e o Partido Socialista tem vindo a alertar para esse problema, os parceiros sociais, nomeadamente o patronato e a classe sindical, têm defendido o aumento do salário mínimo, mas tem sido o Governo relutante e o Primeiro-Ministro relutante em relação a essas pretensões dos próprios parceiros sociais. Não é agora que os parceiros sociais estão favoráveis ao aumento do salário mínimo, já diziam isto antes. O Governo é que não quis. Por isso é que eu acho que este é mais um anúncio, propagandístico que vem antes das eleições europeias para tentar caçar alguns votos. É uma manobra eleitoralista. Porque se o Governo tem, de facto, a intenção de aumentar o salário mínimo, já pode dizer claramente aos portugueses e aos parceiros sociais que a sua intenção é aumentar o salário mínimo e não estar a fazer depender essa decisão do acordo com a Constituição Social. Portanto, o acordo poderá servir para medir o aumento, com as declarações do Presidente da UGT. O aumento que vai ser feito em função da negociação entre os diversos parceiros sociais. Mas se há vontade política por parte do Governo, desta maioria, aumentar o salário, que diga frontalmente que querem aumentar. É verdade. É o Sr. Deputado que está a dizer. Mas eu não ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer, não ouvi os Srs. Ministros que têm a responsabilidade na matéria dizerem, antes pelo contrário. Então se o Governo vai levar a matéria à Concertação Social, que há a intenção de aumentar o salário mínimo nacional, isso parece-me claro. Uma intenção de levar isto à Concertação Social e depois podem realmente arranjar aqui algumas alcavalas para inviabilizar todo este processo. Parece um acordo o que eu quero para além da legislatura. O que é preciso é que os portugueses saibam que o Governo pode fazer isto, já deveria ter feito. Podia, Sr. Deputado. E agora eu vou dar a minha opinião, que é uma opinião que espelha um pouco as preocupações do próprio Partido Socialista e também dos parceiros sociais. Até vem ao encontro daquilo que eu disse no meu minuto inicial.
nós estamos a ver que, de facto, os patamares de bem-estar e de bem-estar e de conforto das famílias está a diminuir muito, fruto dos cortes que estão a acontecer, fruto do empobrecimento que está a acontecer nos últimos tempos, e quem tem rendimentos baixos, naturalmente que está a sentir os efeitos desta crise com muito mais dificuldades do que aqueles que têm rendimentos mais elevados. Por isso, é importante aumentar o salário mínimo nacional, até para ajudar a pessoas saírem dos patamares de pobreza em que estão mergulhados e também para aumentar o nível de rendimento das pessoas, porque isso está demonstrado, e não é preciso ser um economista muito reputado para perceber que se nós aumentarmos o poder de compra, se aumentarmos o poder de compra, o salário mínimo nacional. Isto nós queremos ou não queremos o crescimento económico do país? Queremos. E o que é dito pelas próprias entidades patronais é que se aumentar o poder de compra das pessoas, das famílias, nomeadamente nos salários mais baixos, esse dinheiro derrama na economia. Ora, derramando na economia vai dinamizar a economia, vai trazer até mais impostos. Mas é preciso criar as condições para poder atualizar. O que eu estou a dizer é que isto é uma questão de opções e de orientações políticas. Basta nós querermos demonstrar. É agora que o programa está a terminar. No contrato da Troika não estava para ver, estava lá o congelamento. Estou a ver que o Sr. Deputado não quer que eu exponha o meu raciocínio. Não, é verdade, mas o que eu quero dizer é que isto é uma questão de opções políticas. Não, e se nós temos a demonstrar que o aumento dos rendimentos baixos, não estou a falar dos rendimentos elevados, porque esses podem ser canalizados para outros efeitos, mas com o aumento dos salários baixos, todo esse dinheiro está demonstrado, reverte a favor da própria economia, ele é derramado na economia. E aí podemos travar as falências das pequenas e médias empresas, travar o próprio desemprego e aumentar as receitas para os cofres de Estado, porque o consumo é normalmente incentivador para o gostava de ouvir também a vossa opinião, precisamente. Trata-se de visão política e de uma estratégia política. Precisamente a questão do impacto o país ter esta decisão. De que isto é uma boa medida. Os impactos na economia de tudo isto. Bem, de certa maneira, enfim, só para termos uma ideia, um salário mínimo em Portugal são 485 euros, como já referi. 565 se for por 12. O que dá uma média de 16 euros por dia, 67 cêntimos por hora. Só para termos uma ideia, na Alemanha por hora são 8,5 euros. Exato. A diferença entre a média europeia está a aumentar cada vez mais. Ou seja, em 2009 nós tínhamos, de facto, uma aproximação na ordem dos 83% da média do salário mínimo europeu e agora estão em 80%. Nós estamos a afastar da média europeia agora em 2014. E isso é um sinal muito negativo, porque isto não está a ir no sentido que deve ir o projeto europeu, que é de procurarmos aproximar, na base da coesão económica, social e territorial, todo o espaço da União. Antes, pelo contrário, nós estamos a divergir em relação aos princípios que nos levaram a aderir à adesão à União Europeia. E isso é um sinal claramente negativo. Bom, o que mas é que toda a Europa está em crise também, todos sabemos que toda a Europa está em crise, portanto há aqui um problema de natureza europeia, muito mais acentuado e pronunciado. Há um problema de uma política europeia, que todos nós sabemos, já identificamos, já falamos disso, mas também há vontades ou não vontades por parte da governação a nível nacional. Em termos económicos, eu já disse que a nossa visão é que, de facto, isso tem um efeito positivo na economia e trava desemprego, trava falências de pequenas e médias empresas, nomeadamente, e porque são essas que aplicam normalmente o salário mínimo e também tem um efeito positivo nos cofres do Estado, porque essas receitas, esse investimento no aumento dos salários baixos repercute quase todo, a 100%, no consumo, reverte a favor da própria economia e dos impostos. Em relação à preocupação que colocou de que isto pode também ter algum efeito negativo, efeitos negativos não tem, porque positivos do ponto de vista social, sem dúvida, porque vai melhorar os custos para as entidades os problemas de pobreza que existem. Vão ter que pagar salários mais altos. Poderá trazer, mas também as entidades patronais já chegaram à conclusão que isso até é mais benéfico, também terem mais algum sobrecusto e terem melhores condições económicas nas pessoas para poderem consumir e também escoarem os seus produtos, aumentando o consumo interno, porque também temos aqui um problema de consumo interno, portanto há uma visão política macro deste governo em que se voltou tudo para as exportações, para o consumo, para a exportação dos nossos produtos produzidos, mas esquecendo que também a valência interna do consumo interno é fundamental para a nossa economia e também para a arrecadação de receitas. Isso também está demonstrado nos valores de execução orçamental anteriores. O que há aqui, poderá haver aqui um problema da indexação
dos aumentos de salários mínimos a outros salários, portanto, que fica tudo indexado e depois isso vai em cadeia e aumenta no salário mínimo e poderá ser a seguir haver, por exigência de algumas da lei, haver também a exigência do aumento dos outros salários mais elevados. Mas isso é uma questão que tem de ser colocada e analisada, poderá ser aí um problema, porque nós não defendemos naturalmente o aumento agora de salários elevados, mas os salários baixos, esses naturalmente que têm de E essa questão da indexação, enfim, só para concluirmos esta parte, não sei se já tinha concluído, mas queria avançar no programa para outra questão que tem a ver com as pensões. E, Jacinto Serrão, também qual é a opinião relativamente a esta possibilidade que está em cima da mesa, mas que muitos analistas dizem que praticamente não poderemos fugir disto, não é? Indexar as pensões ao desempenho da economia e também à questão demográfica. E outros tantos analistas dizem que isto realmente é impraticável e inaceitável. Mas eu ainda antes gostaria de colocar aqui uma questão, uma observação de natureza política. É que, de facto, o Governo da República anda a fazer um jogo que é inadmissível aos olhos de um Estado de Direito Democrático. Ou seja, está, e há bem pouco tempo tivemos a falar e falamos sobre as declarações do Sr. Secretário de Estado, José Leite Martins, que apontava exatamente neste sentido, dos cortes sobre as pensões que aí vêm e desta reforma... No fundo, tornar já definitivos os cortes atuais. Exatamente, que apontava para que os cortes transitórios, que foram prometidos como sendo transitórios, passem a permanentes e ainda tem de acrescentar mais cortes para podermos cumprir com as exigências que foram acordadas para podermos ter direito à última tranche. E, naturalmente, que eu disse isso no último programa e que o meu caro meio Trindade aqui, que este Governo parece que não sabe fazer outra coisa, senão outras medidas políticas para resolver os problemas da crise, senão ir aos salários dos trabalhadores da função pública, os pensionistas e também para os despedimentos da função pública. Portanto, tem sido esta a tónica, a pedrinha de toque do Governo da República, que está sempre a governar neste sentido. Nós já apresentámos, falei ainda há pouco, de políticas alternativas. Isto é uma questão de opção política, que é uma questão de estratégia das pensões política. É uma questão de estratégia política. Ou é uma questão factual e objetiva? Resolver os problemas da crise, já falamos tantas vezes, com políticas de dinamização da nossa economia, ou então políticas de redução da despesa e de empobrecimento do país. Portanto, são opções políticas que existem em função daquilo que é o pensamento estratégico de quem governa. Neste caso concreto, por isso dizer que todos os partidos são iguais não é verdade. Nós temos ideias diferentes. Em relação a esta questão que está agora a ser suscitada e que está num acordo ou no documento da Comissão Europeia e que parece que merece o acordo do Governo da República, porque o Governo da República já interveio nisto, o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem, ou antes de ontem, talvez tenha a concordância de Martin Schulz, o vosso candidato a Presidente da Comissão Europeia. O Sr. Primeiro-Ministro nem sequer se surpreendeu com isto, talvez tenha a concordância de Martin Schulz. O seu acordo a estes itens que constam neste documento da Comissão Europeia. E que vão exatamente nesse sentido, tornar os cortes que foram prometidos a serem transitórios permanentes e ainda mais cortes. E a sustentabilidade da segurança social, com esta nova fórmula de cálculo, que ainda nós não conhecemos exatamente como é que é, mas está a ser fortemente criticada pelas organizações sindicais, como todos já nós podemos constatar, esta matéria parece ser mais difícil, é inadmissível e nós achamos realmente que é um pouco incompreensível que uma reforma da segurança social vá incidir sobre estes fatores e com que peso é que estes fatores poderão ter na forma de cálculo, porque ainda está tudo para saber o que é que se passa, como é que pretendem calcular isso, em função dos resultados da economia e em função do crescimento populacional. Nós entendemos que isso, acho que é uma orientação. Não, o que o governo anterior introduziu, o governo do Partido Socialista, é que foi um fator de sustentabilidade à longevidade das pessoas. Ou seja, se as pessoas quanto mais viviam, descontavam 1,5 ponto. Quanto mais vivem, podem. Isto é lógico. Quanto mais vivem, podem realmente trabalhar mais alguns anos e terem direito a uma reforma maior. Portanto, mas têm uma longevidade maior, vão viver mais anos. Portanto, é a própria pessoa que contribui para a segurança social que trabalha mais anos e vai ter uma reforma mais favorável. Portanto, está dependente dos descontos do trabalhador. E com esta fórmula que parece que aí vem, não fica dependente da carreira contributiva ou dos descontos das pessoas, dos trabalhadores, mas fica dependente de fatores económicos ou populacionais. O que não irá coincidir com os tempos de desconto e os tempos que nós vamos oferecer. Mas isto não é um seguro de capitalização. Porque hoje
porque hoje nós podemos estar o problema está aí. a descontar com problemas económicos, amanhã com problemas e a descontar até talvez menos, ou mais, porque isso agora não interessa estar intergeracional. Esses exercícios, mas o que é facto é que isto acaba por ser injusto para aquele trabalhador que desconta. Eu acho que toda a reforma, e por isso é que existe, as formas de cálculo eram feitas em função da contribuição que era feita pelos trabalhadores, deve continuar a ser feita assim, nessa base, porque nós sabemos que ao descontarmos, aquilo que estamos a descontar é para termos um benefício, um usufruto, numa altura em que não pudermos trabalhar e estarmos ativos quando fruto da idade. E todos nós sabemos que aquele desconto é para nós termos um benefício futuro. Agora, com esta nova forma de cálculo, o que está a acontecer é que nós estamos a pedir que as pessoas descontem, mas não sabem qual é a reforma que vão ter quando se reformarem. Ora, isto é injusto, mina o princípio da confiança no Estado. E o PS está em condições de garantir que não seguirá este caminho que está aqui em cima da mesa? O Partido Socialista, naturalmente, que ainda não conhece o que é que está em cima da mesa, porque existe, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado, mas aquilo que se tem falado, grupo de trabalho e, simultaneamente, parece que as coisas já estão decididas em Bruxelas, ou pela Comissão, ou pela Troika. Bom, nós não sabemos, de facto, o que é que vai pesar mais, se é o resultado desse grupo de trabalho, também não conhecemos o que é que existe de concreto em função desse grupo de trabalho, mas o que já é apontado pela União Europeia, de facto, é uma situação que nos deve preocupar muito. E só em função daquilo que serão os resultados, seguramente o Partido Socialista vai analisar europeus, e que os socialistas europeus, nomeadamente o Martin Schulz, será hipoteticamente o Sr. Presidente da Comissão Europeia, a uma posição própria, em concordância com esta matéria. Neste limbo e nestas políticas de ocultação por parte do Governo da República, que faz isto nas costas dos portugueses, não é ocultação, tem muito trabalho, não se logicamente com medo do próximo ato eleitoral que aí vem, é que o Partido Socialista não se revê neste tipo de políticas e não pode dizer rigorosamente nada até agora. A próxima configuração do Parlamento Europeu pode... O que está a acontecer do ponto de vista político é inadmissível aos olhos de um Estado de Direito Democrático. O Governo tem de ser transparente e, antes de ir negociar com as instituições internacionais aquilo que vai ser o efeito de políticas que vão recair sobre os portugueses, deve explicar aos portugueses aquilo que vai acontecer. Como é que olha para estas 59 obras, 2 da Madeira? Bom, em primeiro lugar, eu olho para um mapa de investimentos prioritários do Governo e essas 2 da Madeira não constam das 59. Mas está no documento. Está no documento, mas não constam das 59 medidas prioritárias. Está aqui, contamos todas elas. Chegamos a 59 prioritárias. Deixe-me concluir. Aliás, eu já tinha dito que já só não leu o documento todo. Redução de documento. Só não leu o documento todo. 30 e depois... Claro que eu li o documento e tenho aqui as obras da Madeira. São 150 páginas. Deixe-me concluir. Eu olho para o mapa das medidas políticas ou dos investimentos prioritários que foram elegíveis como prioritários pelo Governo, que são as 59 que estão aqui, não constam estas 2. Porque agora, já estavam definidas, estavam acordadas. Deixe-me concluir, eu vou-lhe ajudar, eu não se preocupe, eu sei estas coisas todas. Só quero dizer que o Governo não disse que estas 2 obras que vêm para a Madeira são prioritárias para o Governo. As 59 são estas que estão aqui. Mas estas já estão em execução. Agora, estas que estão aqui, portanto, faz parte de um investimento da ANA, que é no aeroporto da Madeira, com uma dotação de 10,4 milhões de euros e a do Porto Santo com 6,9 milhões de euros, também constam e são elegíveis a estes fundos. E já estão, já estão no terreno. E no terreno. Mas era só esta nota que eu gostaria de dizer, que isto não foram obras elegíveis como prioritárias para o Governo da República dentro das 59. Portanto, estão fora delas, como há muitas outras obras. E acha que havia obras aqui na Madeira que mereceriam estar nestas 59? Agora, posta esta questão e este esclarecimento que é importante que se faça, eu vou um pouco ao encontro daquilo que disse aqui o Sr. Deputado Rui Barreto, o que é que o Governo regional fez junto do Governo da República e qual é, de facto, a sensibilidade do Governo da República para com as regiões autónomas, ou nomeadamente a região autónoma da Madeira, que é a que nós conhecemos. E uma região insular, com algumas dificuldades, porque todos estes investimentos vão no sentido de aumentar a competitividade da nossa economia, dos nossos destinos. A Madeira, como todos nós sabemos, tem um problema de competitividade devido às operações, devido aos nossos portos. Os aeroportos estão agora a ser contemplados por investimentos de uma empresa privada, que é a ANA, mas o Governo, o Governo regional, naturalmente que têm conhecimento
das dificuldades de acessibilidades que a região autónoma da Madeira tem e que torna, de facto, a nossa economia cada vez muito mais difícil de se ingrar e, portanto, nós podemos escoar os nossos produtos e trazer também, importar os nossos produtos. Temos os portos mais caros, como todos nós sabemos, do país e até mesmo da Europa, devido às condições de operacionalidade e porque, de facto, não se pôs estas questões no âmbito destas negociações com o Governo da República para eleger também os problemas de acessibilidades e dos nossos portos, quer os de mercadorias, quer os de passageiros, com o nosso porto de cruzeiros, porque é que não se pôs à discussão no âmbito destes projetos de maneira a convencer o Governo da República também esta parcela do território nacional é necessária e precisa de investimentos, mas investimentos de grande monta, porque estes investimentos naturalmente que não têm seguramente cabimento dentro do bolo que é significativo, mas para o conjunto de investimentos que a Madeira tem de fazer, da parte de fundos estruturais que são canalizados exclusivamente para as regiões autónomas, porque eles praticamente já estão comprometidos a avaliar para aquilo que já foi dito pelo próprio Governo regional, que pretende concluir as obras que estão aí em curso e que não foram concluídas. Por isso, entendíamos que fazia todo o sentido em que os governos da República e o Governo regional conseguissem se entender de maneira a captar parte do investimento para os portos, quer de mercadorias, quer de passageiros, como investimentos prioritários a nível nacional. O deputado Jacinto Serrão, na Assembleia da República, vai desenvolver alguma diligência no sentido de saber porque é que a região não tem mais obras incluídas nessas que são consideradas estratégicas para o país? Nós já verificamos, o Governo já concluiu o seu trabalho e já elegeu as suas prioridades. Naturalmente que posso sempre confrontar o Sr. Ministro da Economia porque, de facto, não foi sensível aos problemas de acessibilidades que nós temos e saber quais foram as razões. Seguramente, ou por desconhecimento do Governo, ou porque o Governo realmente não entende que sejam prioritários estes investimentos, ou por incompetência da governação a nível regional. A sua opinião relativamente a esta polémica que surgiu à volta desta comemoração dos 40 anos do 25 de Abril? Bom, na Assembleia da República, porque acho que a Assembleia da República resolveu e bem comemorar e tem feito muitas iniciativas os 40 anos do 25 de Abril. E tem feito iniciativas de grande mérito e grande qualidade. E isso é devido ao empenho da Sra. Presidente da Assembleia da República. Diga-se, é bom da verdade, que a Sra. Presidente conseguiu trazer uma nova aragem com a sua presidência para a política, o exercício da política no próprio Parlamento, abrindo de facto o Parlamento, as portas do Parlamento às pessoas e esse adjornamento que aconteceu na Assembleia da República deve-se ao espírito aberto da Sra. Presidente da Assembleia da República. Agora, existem um conjunto de procedimentos que têm sido formatados ao longo do tempo de intervenção numa sessão ordinária em que só os grupos parlamentares é que intervêm, os eleitos democraticamente pelo povo é que intervêm e, excepcionalmente, aqui outras figuras poderiam intervir. Bom, faria sentido os capitães de Abril terem uma intervenção? Poderia ter feito. Agora, eu não compreendo muito bem porque deu origem a toda esta polémica. O que eu acho é que a Sra. Presidente foi apanhada aqui num bombardeamento e um bombardeamento que seguramente lhe escapou. A Sra. Presidente sempre demonstrou vontade em que houvesse uma grande afluência e uma abertura do Parlamento para que as pessoas pudessem estar naquela casa que é a casa de todos os cidadãos e naturalmente que os capitães de Abril e esta associação significativa e muito importante porque é o marco vivo daquilo que foi todo o processo do desenvolvimento do 25 de Abril e que perdura até hoje e que deve ser continuado, porque ainda não está esgotado. Se deveriam ter ou não uma intervenção, essa é uma questão que deveria ser devia ser esclarecida, mas até agora não foi bem esclarecido de parte a parte. Parece que há ali de facto uma confusão, em que a Sra. Presidente de facto convida mas não é para a estar presente, mas não para fazer uso da palavra. E eles dizem que os capitães de Abril pretendem de facto fazer uso da palavra, mas o que tem de haver é que um bom senso e compreender que nem a Sra. Presidente da Assembleia da República tem vontade de limitar a intervenção dos capitães de Abril. Eu não acredito que isso aconteça porque eu conheço muito bem a Sra. Presidente e ela tem dado provas no exercício da sua presidência de ser uma Presidente aberta e com as portas do Parlamento totalmente abertas aos cidadãos e às associações. Jacinto Serrão, olhando para a Assembleia Regional,
Jacinto Serrão também já participou, enfim, pelo menos do ponto de vista reivindicativo em relação a estes 25 de Abril aqui na Assembleia Geral. Muito lutei por isso. Mas, tal como eu disse na minha parte anterior, o 25 de Abril, de facto, é um processo que aconteceu em 74, mas é um processo e deve ser continuado. Ainda não está acabado. Portanto, não é só aqui na região autónoma da Madeira, mas em todo o país. Nós precisamos de perceber que foi com o 25 de Abril que nós introduzimos aqui os patamares de liberdade e democracia que precisam ser maturados, precisam ser enriquecidos através de uma certa pedagogia junto dos mais novos e até mesmo por parte dos mais velhos que devem prestar esses ensinamentos para podermos compreender os valores que 25 de Abril nos trouxe e que devem ser trabalhados continuamente. Portanto, é um processo sempre que deve ser continuado. E, finalmente, nós conseguimos, ao fim de 40 anos, ter, de facto, já alguns avanços do 25 de Abril na democracia aqui na região autónoma da Madeira, em que reconhecem que o Parlamento deve ser o palco mais adequado para celebrar esta data tão importante para a liberdade e para a democracia. Por sem ela, seguramente não existiria autonomia, não teria existido órgãos de governo próprio e a Madeira não teria conhecido os patamares de desenvolvimento que nós tivemos até hoje, fruto, de facto, do 25 de Abril e das condições que o Estado, através da sua descentralização e da democratização, proporcionou às regiões autónomas para poderem se desenvolver. Assim, Serrão, que balanço é que faz destes 40 anos na Madeira? Bom, na Madeira, eu e tantos cidadãos aqui na Madeira, não só com ou sem filiação partidária, lutaram para que muitos dos valores de Abril, que ainda não estão a ser aplicados na região autónoma da Madeira. E quando eu disse que finalmente chegou à Assembleia com as comemorações, foi esse episódio. Mas existe um conjunto de práticas, por exemplo, políticas por parte dos órgãos de governo próprio, da região, Parlamento e Governo Regional, que não estão a respeitar os valores de Abril. Por exemplo, o respeito pelas minorias, o respeito pelos direitos da oposição, o reconhecimento de que, de facto, as propostas e as ideias que são lançadas na Assembleia Legislativa da Madeira devem ser ouvidas com atenção e com respeito, acima de tudo, por parte de quem está a governar. E não estarem com esta prepotência em querer siliciar as vozes da oposição através dos instrumentos que têm, fruto da gestão orçamental, através da comunicação social, através da coação, através da pressão, através da política do medo que ainda existe, mas que, felizmente, devido a uma luta muito grande por parte de todos aqueles que lutaram pela democracia na região autónoma da Madeira, já se vai quebrando junto do povo, em que as pessoas já estão a dar sinais de mudança significativas, e isso é o 25 de Abril a chegar, porque é assim que se faz a democracia, com a pluralidade de ideias, com os partidos políticos a se afirmarem de forma livre e espontânea e as pessoas fazerem as melhores opções, as opções que entenderem ser as melhores para a governação da região e da população que aqui vive.